Muito bem-vindo, senador. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês do DCM, uma alegria poder participar dessa live, Cássio, com todas as pessoas que nos acompanham. Um abraço para a Sara também. Aliás, senador, muito obrigado por atender a gente. A gente sabe que hoje o dia está corrido, né? Exatamente, a CPI ainda não terminou. Hoje está um dia, como sempre que tem CPI, é um dia muito pesado. E volta das férias, né, senador? Descansou, se preparou para essa retomada? Não, na verdade não descansei. De um lado, nós trabalhamos aqui para fazer aí os cruzamentos das informações que nós já recebemos, cruzar aí as quebras de sigilos e também pensarmos aí novas pessoas para serem convocadas e ouvidas. E eu, por outro lado, também tirei mais de uma semana, uns 10 dias, para andar pelo interior de Pernambuco, rever aí os nossos companheiros de partido e de luta, porque eu fiquei mais de um ano preso dentro de casa por causa da pandemia, né? Se demorasse mais, o pessoal ia me esquecer. Então, me vacinei e fui dar uma volta aí pelo sertão pernambucano. Tá certo, senador. Bom, eu assisti essa retomada, eu assisto todo dia. E eu tenho dois pontos que eu queria lamentar e vou lamentar junto com o senhor. Primeira, a não convocação do ministro golpista Braga Neto. Ficou em suspenso isso. Por que exatamente? Veja, há um grupo de pessoas que acham que isso pode, nesse momento delicado, criar algumas dificuldades, alguns estremecimentos com as Forças Armadas, né? Outros acham que, nesse episódio em particular, a participação do Braga Neto, o episódio que eu falo é aquele da tentativa de mudar a bula da cloroquina para permitir que ela fosse vendida também para uso contra a Covid-19. As pessoas acham que a participação dele nesse episódio não foi importante, mas é importante dizer, primeiro, que ele foi o coordenador da comissão interministerial que lidava com a pandemia da Covid-19. Era ele o coordenador. Segundo, que ele é um servidor civil como outro qualquer. Ele é um general da reserva, está sujeito a todas as regulamentações, a todas as leis, a punições dos servidores civis. Ele está ocupando uma função civil, não é? Então, aqueles que acham que, de alguma forma, isso poderia criar alguma dificuldade no relacionamento com as Forças Armadas, eu acho que é uma visão equivocada. Mas, como nós vimos que iríamos perder, o próprio senador Alessandro resolveu retirar o pedido, vai reforçar o pedido, dando mais essa conotação de que ele venha falar sobre o trabalho que ele fez na condução da pandemia, na coordenação do trabalho de enfrentamento à pandemia, e eu creio que muito breve ele deverá realmente vir até aqui. Até porque hoje mesmo foi convocado pela Câmara dos Deputados para falar sobre algo muito mais complexo, né, e atual e grave, que é o apoio a essas manifestações antidemocráticas do presidente Bolsonaro. Muito bem, senador. Outra coisa que eu lamentei muito foi a retirada da quebra de sigilo da Rádio Jovem Pan. Eu trabalhei em rádio muito tempo, trabalhei inclusive na Jovem Pan, e acho que seria, como jornalista, acho que seria espetacular a gente jogar um pouco de luz em como funciona essa imprensa corporativista, né? Essa imprensa chapa branca. Sim, na verdade, o nosso entendimento foi muito mais no sentido de que, nesse momento que nós estamos vivendo na CPI e na conjuntura política, onde o bolsonarismo tenta, de todas as formas, tumultuar o processo da UTI, da CPI, eu acredito que talvez a aprovação dessa decisão agora fosse colocar contra a CPI alguns atores muito importantes, mesmo dentro da imprensa tradicional, né? E aí foi uma decisão política. Porém, nós temos outras formas de identificar
se, de alguma maneira, há alguns financiadores de notícias falsas, não é? De discursos de ódio e teorias da conspiração, se alguns desses financiadores podem ter tido ou têm participação influenciando, né, o que pensa o jornalismo da Jovem Pan. Vamos ver. Muito bem, senador. Muito obrigado. Temos aqui a participação da Renata Manuel e ela diz: não é justo quebrar os sigilos dos pequenos e deixar a Jovem Clã de fora. Sim, é isso que eu estou falando. Nesse momento foi uma decisão mais política, né? Temos que ter o nosso adversário principal o tempo inteiro na nossa mira. Qualquer coisa que divida esse campo nosso hoje não é bom. Então foi por isso, foi mais por uma precaução política do que por qualquer outra razão. Talvez, quem sabe, na própria CPMI da fake news, que deve retornar esse ano, tenhamos uma oportunidade de repensar esse assunto. Muito bem. Senador, só aproveitar que a gente está com comentários aqui na tela, quero chamar a Sara aqui, para a gente não fez isso. No começo do programa, a gente sempre pede para a galera se tornar membro, para a galera participar do financiamento aqui desse jornalismo, que é muito importante, certo, Sara? É isso mesmo. Boa tarde, senador. É muito bom ouvir Boa tarde, Sara. Pernambucano aqui. Adoro quando tem pernambucano aqui na live. O pessoal fica me chamando de bairrista. Mas, gente, é assim mesmo. A gente tem pequenos prazeres, né, nesses momentos de CPI. E um deles é quando a gente recebe convidado do Nordeste. Eu vou pedir, pessoal, que vocês aproveitem a presença do senador hoje aqui e mandem perguntas, provocações, questionamentos. Mandem bastante superchat e avise para as pessoas que a nossa live já começou. Hoje foi um dia que a gente até debochou mais cedo, né, Cássio? Um dia de emoções na CPI. E aí eu estava vendo o comentário aqui do Baldo Sanches, ele fala assim, esses depoentes morrem de medo de morrer, pois sabem no que se meteram. Nada vai ser tirado deles. Eu tenho uma impressão diferente. Às vezes, assim, eu acho que o Cássio deve concordar comigo, a gente vive num sobe e desce de emoções assistindo essa CPI, né? Tem dias que a gente acha que não vai dar em nada, tem dias que a gente acha que vai mudar o rumo desse país. Hoje eu fiquei em dúvida, para falar a verdade, se ali era medo, se estavam debochando da gente. O que é que você achou, Cássio, desse choro? Bom, eu acho que foram lágrimas de crocodilo. Eu não confio. Depois até o senador vai comentar aquela quantidade de logomarcas da ONU. Ele é um trambiqueiro, claramente. Sim, claramente. Eu acho que ele montou uma organização, né, que não tem qualquer credibilidade. E acho que vive de fazer lobby. Naturalmente que na condição de pastor, de reverendo, ele deve ter aí a sua renda, o seu salário, mas creio que a principal atividade que ele desenvolve é de fazer lobby, não é? E tem, diferentemente do que ele afirmou, ele tem, na verdade, uma grande proximidade com políticos, com a política, com políticos da direita, com políticos bolsonaristas e com o próprio governo Bolsonaro. Não é? E, na verdade, é um oportunista. Não é? Nós vimos aí que ele tentou ser parte de um golpe contra golpistas. Não é? Ele tentou ser intermediário da venda de vacinas que não existem, não é? Sem ter sequer o cuidado de efetivamente saber se aquilo era verdadeiro ou não. E, da mesma forma, o Ministério da Saúde, não é? Como é que pode, não é, um governo em que todo mundo adentra o Ministério da Saúde, chega até o ministro, chega até o vice-ministro, vai ao presidente da República para tratar de um tema delicado e importante como esse, que é o tema da vacinação, da aquisição de vacinas. Mas eu acho que hoje ficou muito claro realmente que o reverendo Hamilton Gomes é alguém que, na prática, não tem credibilidade. Essa sua instituição, a Senar, ela é
uma instituição para a prática do lobby e de outros tipos de golpe. Muito bem, senador. O senhor foi ministro da Saúde do governo Lula. O senhor sabe muito bem como funciona a máquina pública. Como foi escutar desse senhor Hamilton a história de que ele simplesmente pegou o carro, um grupo de pessoas e foi até um órgão estatal para pegar autorização de alguma coisa? Isso não existe, né, senador? Não, não existe isso. Isso é mentira. Na verdade, ele está claramente protegendo algumas pessoas. Provavelmente o que aconteceu é que alguma pessoa mal intencionada que desejava aí se locupletar a partir de uma história, que era a história de que havia uma empresa no Brasil que poderia conseguir a venda até de 400 milhões de doses de vacinas, tanto da Janssen quanto da AstraZeneca. Alguém viu isso como uma oportunidade e procurou alguém que tivesse trânsito dentro do governo, dentro do Ministério da Saúde, que pudesse ajudar na abertura dessa intermediação. E esse alguém foi encontrado, que foi exatamente o reverendo Hamilton Gomes, que é uma pessoa que, até por fotos, pelo histórico dessa entidade que ele representa, tem laços muito fortes com o bolsonarismo e conseguiu, por esses laços, né, adentrar ao Ministério da Saúde e tentar vender o que não tinham. Então, eu creio que essa história de que eu mandei um e-mail ao meio-dia e às 4h30 eu já estava sendo recebido com uma série de outras pessoas que eu levei, não tem nenhuma referência com a realidade. Eu queria saber como ele abre tão bem portas. Eu queria aprender, porque é sensacional isso, né, senador? É um milagre dos céus, né? Já que ele é reverendo, pode ter sido isso. O que reforça a fé dele, provavelmente. É provavelmente o que fez ele chorar, né, Sara? Cadê a Sara? A gente não combinou direito ainda as entradas, aí eu chamo a Sara. Hoje é o meu segundo programa aqui, senador. Prazer ter o senhor aqui como segundo convidado. Sara, a gente tem até um vídeo, né, das lágrimas de crocodilo do Hamilton. Eu não chamo ele de reverendo, senador. É pesado, né? Chamar de reverendo, Cássio. Reverendo é alguém que se reverencia, né? Como é que vai reverenciar um picareta? Realmente é uma situação difícil, né? Agora, o que eu acho que fica mais patente disso tudo, né, é o desgoverno que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? A falta de controles, a falta de transparência, a falta de uma política clara para cada área pública, não é? E, diante disso, nós assistimos essas absurdas contradições, né? O mesmo governo que rejeitou as vacinas da Pfizer, depois de uma insistência de meses para poder comprar, não é? Mais de 100 e-mails que foram mandados para o Ministério da Saúde por parte da Pfizer, que rejeitou a compra das vacinas do Butantan junto com a chinesa Coronavac, né? E, ao invés de adquirir essas vacinas, a Janssen também parte para buscar a compra de vacinas que não tinham registro aprovado pela Anvisa e por outras instituições internacionais importantes e que tinham intermediários. E era provavelmente por meio desses intermediários que eles imaginavam que teriam um retorno econômico, não é, para esse esforço, não é, de conseguir vacinas para o Brasil. Essa é uma grande contradição, um governo que se negou a comprar vacinas e que depois sai loucamente atrás de vacinas de qualidade duvidosa e com objetivos de praticar atos de corrupção, né? Perfeito.
Vamos mostrar então o pastor chorando um pouco, Sara? Um momento de emoção, para o pessoal não achar que a gente é insensível aqui. Com relação a Dominguete, em relação a Cristiano, porque ali me pareceu absolutamente se tratar de dois trambisqueiros. Mas em relação a Vossa Excelência, eu não quero fazer essa mesma, não é nem acusação, essa mesma presunção. Eu prefiro crer na sua boa-fé. E a minha família, todos são pastores, meus irmãos. Eu nasci no berço evangélico, fui presidente de jovens. Eu creio que foi o maior erro que eu fiz foi abrir a porta da minha casa aqui em Brasília. Eu sou de Brasília. Eu abri a porta da minha casa num momento assim que eu estava enfrentando a perda de um ente querido da minha família. E eu queria vacina para o Brasil. Eu me sinto, tenho culpa, sim. Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. Omar. E aí eu peço desculpa ao Brasil. E o que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. Eu juro, pastor. Mas Eu juro, pastor. eu estou aqui para voltar e dizer o que eu preciso. Quem me conhece sabe, lá na minha igreja eu tiro o meu sapato. Eu dou o meu sapato para pessoas carentes que chegam lá. Tudo que eu tive, eu vendi o meu carro, vendi tudo que eu tinha para dar para a igreja. Quem me conhece sabe, e esse erro que eu cometi foi um erro que, se pudesse voltar atrás, eu voltaria. Senador, eu vou começar com uma pergunta que é uma provocação. O senhor acha que ele chorou porque ele está arrependido ou porque ele ouviu o Marcos Rogério durante um período? É difícil saber. Eu acredito que todo mundo que vai para ali, né, vai com uma tensão muito grande, não é? Vai muito emocionalmente abalado e, às vezes, pode, sei lá, perder o controle emotivo. Mas eu acho que ele precisaria ter dito quais foram os erros que cometeu, né? Ele chorou, se penitenciou, falou em Deus, falou na família, e falou que estava arrependido, que cometeu erros, mas ele precisava ter dito que erros foram esses, né? Para que nós pudéssemos, inclusive, pegar quem foi causador desse erro. O tempo inteiro ele está escondendo a responsabilidade, está protegendo pessoas mais influentes do que ele, pessoas do próprio governo e, quem sabe, pessoas até pessoalmente próximas ao presidente da República. Eu acho que o arrependimento dele teria sido mais efetivo se ele não tivesse dito isso, né? Olha, realmente, quem me procurou foi fulano, disse que isso era um negócio legal, que ia ser bom para todo mundo, que ia trazer vacina, mas que ia muita gente se dar bem também. Procure fulano de tal, vá atrás de cicrano, essa vacina aí que estão oferecendo é boa. Ele devia dizer a verdade, o que aconteceu, porque eu acho que o que aconteceu foi isso. Tá certo, senador. Uma outra coisa que eu queria destacar nesse choro dele, arrependimento, foi o falsete, né? Orei! Por que o pessoal evangélico sempre dá esse falsete? Eu queria entender. É para deixar mais bonito, mais dramático? Eu não sei, realmente eu não sei. Eu sou católico, a gente tem os nossos rituais, não é? E eu creio que as outras religiões também têm os seus. O importante é que possamos respeitar a todas elas, né? Inclusive as de matriz africana, que são tão discriminadas, que são tão perseguidas no nosso país.
Eu sou um defensor da liberdade de culto, da liberdade religiosa, e eu realmente não sei o que é que justifica essa forma de falar. Às vezes é algum ritual da própria religião, né? Não sei. Também não sei, mas um dia eu quero muito perguntar para algum desses pastores que dá falsete. Deve ser bastante interessante. Sara, tem alguma pergunta? Tem, assim, o Gabriel Bandeira, aqui do Grupo Diamante, valeu, Gabriel, que sempre acompanha todas as lives, ele está pedindo para a gente alertar aqui ao senador Humberto que ele percebeu de forma muito clara que o Marcos Rogério estava meio que dando sinais ali de onde é que ia seguir as perguntas, né? Estava dando sinais ao reverendo Hamilton, que caminho a situação ia seguir nas perguntas. E aí ele pediu para fazer esse alerta aqui. E o Cássio Ribas mandou um superchat agora falando: Xará, que bom te ver por aqui. Mais tarde tem Radicalmente Moderados? Tem, gente. A gente até fez uma conta aqui, eu e o Cássio, a gente vai ser bem firme no horário. Pronto. Só uma coisa, nessa questão, né? Vocês acompanharam aquele material que a CPI divulgou, não é, da senhora Mayra Pinheiro, né, fazendo uma espécie de media training, né, se preparando para ir para a CPI, além do deboche, né, que deixou todo mundo profundamente indignado. Por outro lado, ela, naquele preparo, ela diz: olha, me dê aí perguntas, porque nós temos lá 5 senadores que vão levantar a bola para eu fazer o gol, e eu preciso que vocês me deem pergunta e resposta. Eu não duvido, não, que boa parte desses depoentes que aqui chegam participaram de media trainings, né, e participaram de acordos até com a tropa de choque do governo para receberem certas perguntas a que lhes interessam mais responder. Isso não é impossível, não. Até porque é um festival de blá blá blá, né, senador? É impressionante. Eu não entendo, assim, se eu estivesse lá, eu confesso que eu cochilaria em alguns momentos. Ouvir o senador gaúcho, Carlos Reis, é um sonífero. A gente tem que ouvir todo mundo, né? É a democracia. E o senhor, como médico, eu imagino a tua dor de ouvir o agrônomo Carlos Reis a falar de medicina com tanta propriedade, né? Pois é um verdadeiro absurdo. Isso, inclusive, já provocou vários incidentes lá na CPI, não é? Porque ele assume um papel de charlatão, não é? A prescrever tratamentos, a fazer balanços e avaliações de resultados da adoção de procedimentos que não têm nenhuma eficácia contra a Covid-19. Já houve algumas discussões muito sérias. Além do mais, eu acredito que, ao final, não creio que venhamos a ter algum senador indiciado, a não ser que seja por corrupção. Mas, certamente, o relator haverá de indiciar muitas pessoas pela prática de curandeirismo, de charlatanismo, pelo exercício ilegal da medicina, particularmente nesse tema que é o da utilização de medicamentos que não têm efetivamente nada de combate à Covid-19. Senador, e o Conselho Federal de Medicina, que até agora não se posiciona? Não, ele se posiciona, né? Ele, num primeiro momento, admitiu, até sugerir a utilização da cloroquina e depois tomou uma posição ridícula de dizer que isso é uma questão da autonomia do médico, né? O médico ele tem autonomia para passar o que ele quiser. Quer dizer que se o médico decidir prescrever um veneno de rato para um paciente, está dentro da esfera da autonomia dele? Não, ele tem autonomia, mas autonomia para prescrever medicamentos que estão indicados para aquele determinado caso,
que não provocam efeitos colaterais perigosos e chegam até a levar à morte, como é o caso da cloroquina. Então, a maior omissão que nós temos em toda essa discussão sobre cloroquina, ivermectina, azitromicina, é o Conselho Federal de Medicina, que eu acredito vai ser objeto de muitas ações contra a sua decisão. O presidente do Conselho está convocado, eu espero que ele venha, porque nós vamos querer entender, não é, em que é que se baseou cientificamente a posição dele e do Conselho. Muito bem, senador. É hora da gente fazer uma pequena pausa para ler os superchats, convidar a galera a mandar superchat. A gente já começou o programa com 2 novos membros, né, Sara? Isso, a gente começou o programa pegando a galera que se tornou membro aí durante a retransmissão da CPI, e temos um agora. A gente agradece demais, queria agradecer a Vera que chegou aqui dando um pinguinho, né, um super sticker para a gente, muito carinhoso. Vou pedir que as pessoas continuem mandando, que a gente não tem muito tempo com o senador hoje, né, a gente, inclusive, queria agradecer publicamente de novo aqui a presença dele, que a gente sabe que foi, o senhor teve que rebolar, né, para comparecer hoje na live. Então, pessoal, continuem mandando. Cássio, senador, tem 3 superchats aqui. O Gilberto Cruvinel fala o seguinte: senador, não seria mais eficaz a CPI quebrar todos os sigilos de um picareta como o Hamilton antes de tomar o depoimento? Isso facilitaria para pegá-lo na mentira. Né? Assim, a ideia é sensacional, queria saber se é possível. Veja, é possível, e nós temos feito isso na maior parte das vezes. Por exemplo, até agora nós não trouxemos o deputado Ricardo Barros para fazer o seu pronunciamento, não é, o seu depoimento, porque nós consideramos que é importante, antes da vinda dele, que nós tenhamos informações, não é, sobre a sua situação fiscal, a sua situação bancária, com quem ele se comunica, não é? Então, nós usamos muitas vezes. Porém, algumas vezes, não é? O Supremo tem aceitado o argumento de que a pessoa, por estar com o seu sigilo quebrado, estaria sendo já investigada. E, como tal, o Supremo termina dando esses habeas corpus, né, em que a pessoa fica autorizada a não responder questões, fica autorizada a não comparecer. Então, às vezes, nós temos que agir assim um pouco por cautela para não perder um depoimento que pode ser muito relevante, né? Entendi. Vou continuar aqui na leitura. O Félix Soares fala o seguinte: como é que fica o caso do senador Heinz? Ele está ou não envolvido com a compra de vacinas? Ele está falando da quebra de sigilo do celular da Emanuela Medrades, né? Que mostrou que existe uma ligação com ele. Bom, eu realmente não sei, nem sei se nós vamos ter condição de fazer essa investigação mais a fundo. Agora, realmente é uma coisa preocupante, porque se não há nenhum envolvimento dele com essa questão da aquisição das vacinas, e eu acredito que não haja, eu acho que todos são inocentes até que a gente possa provar o contrário, mas é estranho, pode ser também, não é, uma troca de informações para respaldar a atuação dele dentro da CPI, o que eu entendo que não seria eticamente aceitável, né? Mas eu não quero fazer nenhum pré-julgamento. Vamos ver o que é que ele alega, o que é que ela alega, e vamos discutir dentro da CPI o que é possível fazer para se ter uma informação mais precisa sobre isso. Certo, vou continuar aqui na leitura. A Vera Pascoaleto fala que, assistindo de fora, é muito fácil perceber que existe uma combinação aí. A Celeste Gonçalves Vidigal fala: doutor Humberto, por que não tem punição para os charlatões que estão recomendando esse tipo de medicamento? Veja,
nos Estados Unidos, por exemplo, já há um movimento de pessoas que foram medicadas por hidroxicloroquina e que, na justiça, estão reivindicando indenizações. Eu acho que essa iniciativa tem que ser, principalmente, da própria sociedade civil. Nós vamos tentar atuar com aqueles agentes públicos, né? Se for possível, indiciar gente como aquela senhora Mayra Pinheiro e outros que participaram dessas ações do Ministério da Saúde ou do governo para a disseminação do uso desses medicamentos, não é? Nós também temos, na nossa esfera de atuação, poder fazer alguma coisa em relação a essas autarquias, como o Conselho Federal de Medicina, mas há muito daquilo que as próprias pessoas podem fazer na justiça. Eu acho que aqui no Brasil deveria surgir um movimento semelhante a esse. Aliás, dois movimentos. Um, eu sei que já existe, embora, na minha avaliação, me parece que está caminhando um pouco lentamente. É esse que as pessoas acionam o presidente Bolsonaro pela sua responsabilidade em relação à pandemia. Então, exigem indenizações por perda de pessoas próximas, exigem um processo criminal contra o presidente, não é? Eu sei que isso existe. E, por outro lado, esse movimento de demandar indenizações por conta da prescrição desses medicamentos que, além de não terem nenhum efeito sobre a Covid-19, eles são causadores de efeitos colaterais importantes. Certo. Tem um último questionamento aqui do Luiz Alberto Benevides, que ele fala o seguinte: senador, esses vínculos do Hamilton com ONGs estelionatárias expostos pelo senador Rogério Carvalho são muito reveladores, mas nada surpreendentes. Mas eles não podem acabar tirando o foco da investigação específica sobre o genocídio? Não, não. Nós, na verdade, já temos aí muitos elementos, não é, sobre o tema da condução que o governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro deram ao enfrentamento à pandemia. Nós agora estamos naquela fase de costurar, não é, os últimos pontos, né? E, para isso, nós aprovamos a convocação de algumas pessoas, já estamos fazendo cruzamento de dados de empresas, de associações de médicos que, de alguma forma, se beneficiaram também de recursos desses laboratórios, numa relação completamente incestuosa, não é? E, portanto, eu creio que essa parte nós avançamos bastante. Nós agora estamos trabalhando naquilo que ninguém acreditava. Como é que um governo negacionista que não queria vacina, de repente se torna paladino da busca de aquisição de vacinas, mas sempre com a característica de ter algum intermediário que não só levará uma parte do recurso, mas que poderá e deverá dividi-la com agentes públicos ou privados, né? Então, eu não acredito que nós estamos, nesse momento, saindo do foco, né? Eu creio que vamos concluir toda aquela parte e vamos terminar essa também. Isso é muito importante. Por quê? Porque até agora o discurso do presidente Bolsonaro e dos bolsonaristas era que, tá bom, pode ter morrido muita gente, a pandemia está demorando muito, pode ter demorado a comprar vacina, mas uma coisa não aconteceu: corrupção. E agora nós estamos mostrando que a corrupção aconteceu. Isso, na verdade, ataca de morte o bolsonarismo, né? Que tenta manter a aparência de ser um projeto que inclui o combate à corrupção, quando nós sabemos que, historicamente, não é, atos de corrupção, especialmente essas chamadas rachadinhas, né, são coisas praticadas por Bolsonaro há muito tempo. É só a gente lembrar do que ele falava, né? Me chama de corrupto.
É tão fácil, né, agora? Tão simples. Tem uma pergunta aqui. Tem uma observação do Gabriel Bandeira, que ele está falando que o pessoal perguntou sobre o CFM, né? Ele fala que os processos contra médicos e CFM têm que se dar através de ações conjuntas, como, por exemplo, a Associação de Parentes Vítimas da Covid. Tem. No Instituto Brumadinho. Então, é bom que as pessoas tentem se associar e procurar essas associações de alguma forma. Triste, né? Rinaldo Tenório fala o seguinte: senador Humberto Costa, os coronéis envolvidos nas transações das compras da vacina e equipamentos serão convocados para falar na CPI? Sim, alguns deles já estão convocados. Amanhã mesmo nós vamos ter o coronel Marcelo Blanco, né, que possivelmente participou daquele fatídico jantar num shopping de Brasília, em que o senhor Roberto Dias teria feito um pedido de propina de $1 por cada vacina, né, junto ao cabo Dominguete, né, vinculado à Davat, sobre vacinas que na prática não existiam, né? Quer dizer, é uma verdadeira operação tabajara, né? Vigaristas, golpistas que estavam querendo dar um golpe no Ministério da Saúde, de repente são vistos por corruptos de dentro do Ministério como oportunidades para que eles pudessem se locupletar, não é? Realmente é um retrato muito bem feito do que é o governo Bolsonaro. Como eu disse, falta de transparência, falta de controles, falta de política pública, falta de sensibilidade com a população, falta de competência, não é? É isso que é o governo. Senador, eu acrescentaria a falta de neurônios, né? Pois é, também e principalmente, não é? O aspecto tosco, não só do presidente, do seu entorno, mas também dos ministros, né? É algo muito revelador desse momento triste que o Brasil está vivendo nesse momento. Sara, mais alguma coisa? O Guga Boa Vida está perguntando se tem a possibilidade do senador Reisen ser punido depois do mandato dele. Veja, nós vamos conversar tudo isso. Vamos ver qual é o relatório que o senador Renan vai apresentar. Isso, obviamente, será objeto de uma discussão coletiva naquele grupo chamado G7, não é? Mas também será objeto de discussão na CPI, e aí nós vamos debater. Há possibilidades, né? Ser processado, ser indiciado, ser encaminhado para a Comissão de Ética do Senado, embora a Comissão de Ética do Senado não esteja funcionando desde o início dessa legislatura, mas são possibilidades. Sara, posso? Você quer seguir? Cássio, porque só tem mais um, talvez seja um pouco fora da pauta, que a Antonieta Bauab está falando assim: senador, o PL 2159 não pode passar. É o dos Correios, que eu não consigo muito me ligar nesses números aí. Não sei se é o dos Correios. Se é o dos Correios, nós estamos lutando contra ele fortemente, vamos tentar impedir o processo de privatização dos Correios, né? Em que o Estado brasileiro vai perder essa empresa que é uma referência para a população brasileira, que é secular e que vai, com essa venda, tornar, inclusive, mais difícil, né, o serviço de postagem do nosso país. Cássio, se você quiser, você está com o microfone desligado, Cássio. Tem um da Rinalda que chegou agora, na sequência eu vou ter... Eu sei, senador, eu sei que eu tenho 5 minutos, eu vou tentar ser muito breve nas minhas 2 perguntas. Vamos lá. A Rinalda Tenório está mandando aqui o que eu acredito ser uma provocação maravilhosa, né? Ela fala: cadê o general Heleno? Ele saiu do governo, não tem mais notícias dele. Eu também tenho ouvido falar muito pouco dele. Só vejo de vez em quando aí pelas redes sociais
ele dizendo: se gritar, pega o centrão, não fica um, né? E agora é o contrário, se gritar quem não é do centrão, aí não fica um. Hoje o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, é controlado pelo centrão. Uma coisa é você fazer uma aliança com o centrão, que infelizmente no Brasil ela ainda é necessária pela governabilidade, isso aconteceu com vários governos. A outra coisa é você passar a ser governado pelo centrão, que é o que está acontecendo hoje no nosso país. E que acontece exatamente porque Bolsonaro tem medo de sofrer o impeachment. E, para isso, ele faz esse acordo político com o Centrão que ele abominava tanto antes de se eleger presidente da República. Coisa feia cuspir no prato que comeu, hein, senador, esse Bolsonaro. Exatamente. E ele Senador, cuspiu duas vezes. Ele É. cuspiu duas vezes, porque ele já foi do Centrão lá atrás, depois, para se eleger presidente, ficou contra o Centrão e agora caiu nos braços do Centrão outra vez, né? E de lá não sai, né? Sai direto para É. o caixa. Bom, enfim. Senador, eu tenho duas perguntas. Agora que a gente já conhece, o mandato do Aras vai ser renovado no Senado? Bom, não sei. Ele agora já está atrás dos senadores para discutir a sua recondução. Nós todos tínhamos aí uma expectativa muito forte, muito positiva em relação a ele e a um novo caminho para o Ministério Público. De um lado, há algo que se deve reconhecer, que foi o fato de ele ter contribuído para deixar a nu o que foi essa Operação Lava Jato, os malefícios que ela trouxe para o nosso país. Mas, por outro lado, a postura da PGR em relação a tudo que diz respeito a processos contra o governo Bolsonaro, denúncias contra ele, seus apaniguados e agregados, né? Infelizmente, a PGR não tem tido, digamos assim, a firmeza que nós esperávamos, né? Respeitamos o procurador, mas vamos agora, nesse processo de recondução dele, cobrar essas posições, né? Para, enfim, tomarmos a nossa, né? Muito bem, senador. A última. Bom, há alguma possibilidade, o senhor enxerga alguma possibilidade da CPI da rachadinha? Porque aí a gente cola o carimbo de corrupto na família inteira, né? Eu acredito que talvez tenhamos alguma dificuldade de aprovar uma CPI como essa, né? Porque nós precisamos de 27 assinaturas no Senado, na Câmara são necessárias 171, não é? No Senado o governo tem maioria, embora a maioria que ele tem no Senado ela é, digamos, muito menos sólida do que a que ele tem na Câmara. Na Câmara é uma maioria muito sólida, não é? E não é fácil, na minha avaliação, conseguir esse número de assinaturas. Tem um outro aspecto que sempre que diz respeito a investigar os deputados investigarem deputados, os senadores investigarem senadores. Isso geralmente é um processo que acontece quando há muitas provas e evidências. Enquanto isso não for assim extremamente cristalino, as dificuldades para se fazer um processo de investigação como esse, eu acho que são grandes. Agora, poderia ser feito em relação ao presidente da República e aí viriam os efeitos colaterais, porque isso é um processo só, na minha avaliação. Senador, muito obrigado. Espero que eu não tenha atrasado agora seu compromisso das 6 da tarde. Muito obrigado mesmo pela sua participação. É um prazer, quero agradecer a você, Sara, agradecer a você, Cássio, a todo mundo do DCM, dizer que eu estou sempre à disposição para a gente poder conversar, trocar uma ideia e falar um pouco dessa CPI. Um grande abraço. Um grande abraço, senador. Muito obrigado.